Olá, Suzana, agradecendo a você a oportunidade de fazermos essas reflexões que consideramos bastante importantes. Nós cumprimentamos os companheiros da Federação Espírita da Flórida, que acompanham os estudos da Revista Espírita de Allan Kardec. Nossa proposta: abordar o tema perispírito, trazendo para a nossa reflexão conceitos básicos sobre o perispírito. Mas antes, importa considerar fatores importantes para a nossa reflexão, que são três. O primeiro é considerarmos em O Livro dos Espíritos a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Sugerimos a leitura desse importante capítulo, de onde retiramos a afirmativa: na universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Muito bem. Tendo a autoridade da doutrina espírita como premissa, vamos à Revista Espírita, onde nós vamos encontrar o registro das primeiras impressões de Kardec sobre o tema e as primeiras notícias trazidas pelos espíritos sobre o corpo espiritual. Essa pesquisa é muito importante porque nós vamos percebendo, e esse um dos objetivos, finalidades do nosso estudo, vamos percebendo como Kardec foi elaborando o seu raciocínio e as conclusões sobre o tema específico perispírito e os temas de maneira geral da doutrina espírita. Mas nós queremos começar com a observação trazida pelo espírito Lamennais, está lá no Livro dos Médiuns, no item 51, o final do capítulo 4 dos sistemas, onde Kardec vinha raciocinando, refletindo sobre a alma e a sua roupagem. E o espírito Lamennais dá então a comunicação dizendo: o que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, logo são, como vedes, matéria. E adiante ele vai dizer: o perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. E ele vai dizer, então, e esse segundo parágrafo é muito importante para nós, do ponto de vista científico, agora, ou seja, a essência mesma do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por esse lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito. Nós outros, agora,
pesquisamos a alma. E ele vai dizer, adiante, no terceiro parágrafo, que é perder tempo querer prescrutar o princípio das coisas, como foi dito em O Livro dos Espíritos, que estão nos segredos de Deus. Pretender enquadrar, com o auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. E ele termina dizendo: aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa. Muito bem, sugerimos a vocês a leitura cuidadosa desse item 51, porque será a partir dessa afirmativa de Kardec, da importância de não desviarmos o espiritismo do seu verdadeiro objetivo, não é? Que levar o homem a aplicá-lo em aperfeiçoar-se moralmente. Isso é essencial. Então, será neste enfoque que nós vamos aqui abordar algumas questões sobre o perispírito. Muito bem. Ainda um terceiro ponto que precisamos considerar, não é? É a afirmativa que Kardec faz em diversos artigos da Revista Espírita sobre o fato de que a doutrina espírita não é um produto pronto e acabado, podendo receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores, futuras, comportarem. E, nesse sentido, nós vamos recorrer a uma importante pesquisa feita, apresentada pelo articulista Paulo Neto, do Movimento Espírita de Belo Horizonte, em alguns periódicos espíritas, entre eles a revista Espiritismo e Ciência, onde ele tem vários artigos publicados, mas este artigo está em O Consolador e é importantíssimo, porque ele vai trazer para nós umas 10 ou 11 citações de Kardec em A Revista Espírita, desde 1864 até 4 meses antes da sua desencarnação, onde ele vai dizendo para nós como as questões da doutrina espírita vão sendo abordadas gradualmente pelos espíritos, que no começo não disseram tudo e até hoje não disseram tudo. Então, como ele disse lá no Livro dos Médiuns, algumas coisas ainda pertencem aos segredos de Deus, não é? E quando ele analisa Revista Espírita de 65, as manifestações espíritas, ele vai dizer que a sua teoria pode sofrer algumas modificações, não é? Mas é importante observar que o princípio que já foi percebido, adquirido e incorporado à doutrina espírita não pode variar nem ser anulado. Ele continua depois, em outros momentos, dizendo o estudo da doutrina não está completo e não se deve considerar o que deram até este dia, senão os primeiros degraus da ciência. Lá em 1866, em julho, há um artigo onde ele diz: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo de espiritismo. E adiante, ele vai dizer em abril de 1867, o Espiritismo não disse ainda a sua última palavra, longe disso. Enfim,
ele vai nos mostrar que, avançando com o progresso, o Espiritismo jamais será superado, pois, se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. E antes ainda de desencarnar, como dissemos, 4 meses antes, em dezembro de 1868, Kardec ainda declara na doutrina espírita que o programa da doutrina não será, pois, invariável, importante, senão sobre os princípios passados ao estado de verdades contestadas. Então, há verdades contestadas, aprovadas, porque passaram pelo caráter da universalidade do ensinamento dos espíritos. O restante, as novas conquistas da ciência, poderão ser incorporadas desde que sempre elas estejam cotejadas com essa opinião universal que é, e agora, segundo aqui ainda o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele coloca a opinião universal como um juiz supremo que decide em última instância. Então, diz Kardec, a partir desse controle universal, nós vamos analisar todas as revelações trazidas pela ótica da lógica, da razão, da unanimidade da opinião da maioria dos espíritos e, acima de tudo, de sua concordância das revelações feitas por um grande número de médiuns, para que não seja uma revelação de um único médium, mas esteja consoante outras revelações trazidas por outros médiuns. Então, é lembrar a regra do consenso universal para que se possa fazer o estudo e vamos aplicar essa recomendação no nosso estudo sobre o perispírito, trazendo para vocês conceitos básicos e sempre focalizados naquela recomendação de Kardec, que lemos lá no item 51, não é? Quando ele nos fala da importância de que esses estudos, não é? Eles venham nos esclarecer e nos auxiliar em nosso progresso. Eles sejam abordados sempre focalizando o seu ponto de vista moral, que é o que vai valer para o nosso progresso espiritual. Muito bem, perispírito, avancei alguns minutinhos no tempo que me foi dado. Conceito de perispírito, Livro dos Espíritos, questões 93, 94 e 95, uma primeira abordagem de Kardec em O Livro dos Espíritos. Ele vai dizer para nós que, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, um nome, uma denominação criada, dada por Kardec. Muito bem. Recordamos que sempre em toda a humanidade, em todos os tempos da humanidade, a ideia de um corpo espiritual esteve presente de forma intuitiva, o que nos mostra a presença
de uma informação divina, como vemos em O Livro dos Espíritos. Vamos só recordar o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, onde ele diz: semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Leon Denis vai trazer para nós, abordando o conceito de perispírito, essa definição bastante simples. O homem possui dois corpos, um de matéria grosseira que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, pelo meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Eu gosto dessa definição de Leon Denis, porque nos fala de uma simplicidade da doutrina espírita. A doutrina espírita vem para ser entendida por todos, e nós precisamos cuidar de não torná-la um conhecimento de acesso apenas àqueles mais letrados, eruditos, não é? Para não complicarmos o que vem para nós de maneira tão simples. Olha como Kardec coloca lá na introdução 6 de O Livro dos Espíritos. Há no homem três coisas: o corpo material, análogo ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Este laço, o perispírito, que une ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo, mas o espírito conserva o segundo envoltório, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. E lá em Obras Póstumas, na segunda parte, no item 10, fechando o conceito de perispírito, nós vamos ver Kardec nos dizer que o corpo recebe a impressão que o perispírito transmite. O espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que acontece o movimento inverso. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, a vontade, o comando é sempre do espírito. Onde está a vontade? No espírito. O pensamento. Espírito é pensamento. O pensamento, a vontade determinam, e o perispírito é um intermediário, como o corpo também o é, apenas um intermediário fluídico. No caso da sua ligação com o corpo, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Muito bem. Sobre a natureza do perispírito, vamos lembrar que existem coisas que ainda não estão ao alcance da compreensão do homem, informações que ainda não nos são dadas. Nós percebemos, com a doutrina espírita, os resultados, percebemos que existe esse agente. Agora, sobre a sua constituição íntima, é preciso cuidado no tipo de afirmações que vamos fazer para ver se elas estão consoante os princípios que a doutrina espírita estabelece. Lá em A Gênese, no capítulo 14, nós vamos encontrar a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados, em primeiro lugar, ou desencarnados, que povoam a Terra
ou o espaço que a circunda. Então, nós vamos ver também, se formos ao Livro dos Espíritos, que nos mundos superiores, esse envoltório se torna tão mais etéreo que para nós é como se ele nem existisse. Dizem os espíritos a Kardec, tal o estado dos espíritos puros. Então, a natureza do perispírito, nós vamos ficar nessa definição, ela é retirada do fluido do mundo em que o espírito vive, encarnado ou desencarnado, ligado àquele fluido, o fluido que envolve os mundos é de natureza diferente, há fluidos mais densos e outros mais rarefeitos, e de acordo com o estado moral do espírito, esses fluidos vão formar fluidos mais densos ou mais rarefeitos, o seu corpo espiritual enquanto estiver vinculado àquele mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos, não é? Sobre as funções agora do perispírito, vimos o seu conceito, a sua natureza íntima, ainda sendo pesquisada pelo homem, não é? E agora vamos falar um pouquinho das funções. Vamos falar das funções com muito cuidado e nós vamos priorizar a que nós consideramos a função mais importante e aquela que está registrada em a doutrina espírita, que é a de veículo de transmissão das impressões, tanto fisiológicas, quanto das sensações e das percepções psicológicas. Importantíssima leitura do sensação, percepção e sensação dos espíritos. Eu acho que é 157 de O Livro dos Espíritos. Importantíssima essa leitura, porque existem muitas afirmativas que se constituem opinião de alguns estudiosos que estão contrárias ao que está afirmado neste item de O Livro dos Espíritos, importantíssimo para a nossa leitura. Ainda sobre funções do perispírito, nós vamos ver lá em A Gênese, no item 18, Kardec afirmar que pela união íntima do perispírito com o corpo, ele desempenha um preponderante papel no organismo. Pela sua extensão, vamos lembrar essa expressão, pela sua extensão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Embora, meus amigos, nós tenhamos os estudiosos trazendo uma série de outras funções para o perispírito, através de suas percepções, nós queremos ressaltar nosso ponto de vista, a partir da doutrina espírita, é de que esta é a função mais importante do perispírito, nos colocar em contato com os espíritos livres, possibilitando a comunicação entre os dois planos, não é? E, nesse sentido, é importante nós recordarmos, e aí nós vamos ainda a Kardec em O Livro dos Médios, que o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo, diz Kardec, não constitui o homem. Portanto, não é o perispírito que pensa, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, um agente ou instrumento de sua ação. Assim, segundo Allan Kardec, os pensamentos não estão no perispírito, como a memória não está no perispírito, como a vontade, os desejos
não estão no perispírito, porque são possibilidades, potencialidades da alma. E o perispírito é, então, esse veículo, não é? De ação, de transmissão, né? Um papel importante na medida em que ele é um instrumento da transmissão do que pensa o espírito para as suas ações, desencarnado ou encarnado. Muito bem. Um último pontinho, propriedades do perispírito. Aí eu queria recomendar a vocês a leitura de alguns capítulos aqui de O Livro dos Médiuns. O principal é da leitura do ensaio teórico sobre as aparições. Anteriormente, deixa eu ver se eu localizo aqui o que eu marquei, pedindo desculpas a vocês, porque vocês sabem que eu estou com o meu bracinho prejudicado, né? Meu bracinho útil, em função de uma operação aqui no ombro. Mas olha, antes, achei aqui parte segunda, capítulo primeiro, nós vamos ver que a partir do item 54, Livro dos Médiuns, Kardec já vem falando sobre o perispírito, recomendo a leitura, como a morte não destrói esse importante invólucro da alma. Ele vem dizendo para nós que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até então insolúveis, não é, para o homem, e ele vem, então, falando sobre a questão da forma humana no perispírito, de como o perispírito, e isso já nos importa como propriedade, se dilata ou se transforma, pode tomar a aparência exata de que tinha quando vivo, vamos falar sobre isso. Já aqui Kardec começa a analisar as propriedades do perispírito. Nós não vamos encontrar, salvo engano da minha parte, na obra da codificação, essas propriedades organizadas, número um, número dois, número três. À medida que Kardec vai refletindo sobre as manifestações espíritas, que é o mote do seu estudo, não é? Das suas observações, ele vai percebendo essas possibilidades. Quando, por exemplo, ele analisa as aparições tangíveis, e vamos falar também sobre a tangibilidade como uma propriedade do perispírito, ele vai dizer da observação dos médiuns de mãos vivas, que denotam calor, que podem ser palpadas, que oferecem a resistência de um corpo sólido. Então, olha lá, parte segunda, capítulo primeiro, item 54 em diante. E depois nós vamos ao capítulo sexto, da parte segunda, no subtítulo Ensaio Teórico sobre as Aparições. A partir do item 101, recomendo a vocês a leitura, onde Kardec vai, então, já no item 102, ele aborda essa propriedade, não é? Do espírito se fazer visível e reconhecível pela tangibilidade, pela plasticidade do perispírito, não é? Plástico, que vai tomar a aparência que o espírito ache melhor para que seja reconhecido. Ele vai citar, e é muito interessante a observação que ele faz sobre o espírito Esopo, se fosse evocado, como ele se apresentaria. Vamos começar, então, pela plasticidade. Deixa eu dizer para vocês, dos exemplos mais interessantes que temos sobre plasticidade do perispírito, está registrado por Dona Ivone Pereira no livro Nas Voragens do Pecado. Carlos Felipe
é preso, ele passa anos na masmorra e, no momento da sua morte, a porta se abre e ele tem a possibilidade de sair. Ele é um espírito livre agora. Ele não percebe que o seu corpo fica, mas ele sai. Ele sai pelas ruas, de Paris, se não me engano, e ele está movido pelo desejo de retornar ao seu palácio. Ele se sente, ele percebe as suas roupas rotas. Nós estamos falando de roupas rotas, aparência. Kardec fala em diversos momentos sobre aparência. O corpo espiritual registrando a aparência mentalizada pelo espírito. E ele se percebe, depois daqueles anos na masmorra, com roupas rotas e sujas, e ele deseja intensamente chegar ao palácio e ser banhado pelos seus mordomos, vamos dizer assim, e trocar aquelas roupas. E Dona Ivone registra que quando ele chega ao palácio, a sua aparência já é inteiramente outra, porque tanto ele pensou e desejou naquele corpo limpo e bem vestido, que a plasticidade do perispírito permitiu a mudança na aparência do espírito. Propriedade do perispírito, a plasticidade. Uma propriedade interessante, e aqui também adiante, aqui, aqui já no, no, no item, deixa eu ver onde é que está, a penetrabilidade, item 106, Livro dos Médiuns, não é? Nós vamos ver que naquele momento morto, ele tem a sensação, ainda o Carlos Felipe, de que alguém lhe abria a porta para ele sair da masmorra. Mas isso não seria necessário, porque uma das propriedades também do perispírito é a penetrabilidade, não é? Diz Kardec no item 106. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Então, se você tem medo dos espíritos, não, você agora já aprendeu que você não precisa fechar as janelas. Apenas os espíritos mais atrasados acreditam que as portas materiais e janelas fechadas sejam um obstáculo, porque eles não percebem a possibilidade do seu perispírito de penetrar, como diz aqui Kardec, não é? Em qualquer matéria, não é? Da mesma maneira que a luz atravessa os corpos transparentes. Diz Kardec, eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Os espíritos, então, a partir da sua propriedade, a segunda, falamos da plasticidade, aparência, falamos da penetrabilidade, vamos falar agora da tangibilidade. A tangibilidade nós vamos encontrar, e eu posso depois colocar, não anotei aqui a referência de onde essa citação está na Revista Espírita, mas nós encontramos também em Gabriel Delane, os estudos de Gabriel Delane e Aksakoff. Ambos estudaram, como Kardec, o fenômeno que se constituía a preceptora Émilie Saget. Na França, ela vai trabalhar em colégio, uma espécie de internato de moças, e as moças começam a registrar, a diversos momentos registrados, em duplicidade, a imagem da preceptora, da Emily. Ela era vista
em um lugar, a passagem mais notável é quando as alunas estão na sala de aula e, de repente, percebem a preceptora com movimentos mais lentos, com alguma dificuldade de se mover, e do lado de fora, no jardim, o duplo daquela dela no jardim mexendo nas flores. Muito bem, vale ler. Procurem Émilie Saget, é fácil encontrar. E é muito interessante essa narrativa, ela é longa, há vários exemplos, e nós nos demoraríamos muito se fôssemos contar. Então, recomendo a leitura. O que é que permite essa, essa duplicidade de imagem? A expansibilidade do perispírito. Matéria fluídica, plástica, ele é expansível. Ele não deixa totalmente, não se desliga totalmente do corpo, senão o corpo morreria, não é verdade? Mas ele é expansível, possibilitando, então, aparições videntes de pessoas vivas. Também em O Livro dos Médiuns nós vamos encontrar várias observações, estudos, casos estudados por Kardec nesse sentido, das aparições das pessoas vivas. Há histórias muito interessantes, não é? Muitas vezes até de moribundos, não é? Então, mães com filhos em outras cidades, o próprio estado de quase falência dos órgãos permite, facilita essa expansão do perispírito. Muitas vezes, os filhos em outra cidade veem a mãe que veio se despedir deles antes de morrer. Há narrativas bastante interessantes sobre isso. Então, falamos sobre a expansibilidade, a plasticidade, a penetrabilidade, mas deixamos aqui para o final as duas propriedades que consideramos as mais importantes se atentarmos para a observação de Kardec quando nos fala da importância de que este estudo do perispírito nos ajude a viver melhor. Vamos dizer assim, definir assim, de maneira bem simples. É verdade que as manifestações inteligentes nos falam, como vimos na Revista Espírita, da sobrevivência da alma, não é? Que conserva as lembranças, toda uma memória espiritual das existências vividas. Essas manifestações inteligentes atestam também para nós a possibilidade dessas almas se comunicarem conosco. Muito bem, mas também o perispírito tem a propriedade de irradiar o seu corpo fluídico, a sua energia para fora, não está preso, como já estudamos, aos limites do corpo físico. Ele irradia e nessa irradiação ele absorve, como uma esponjinha absorve a água da pia, o perispírito absorve da energia, das vibrações dos ambientes e das pessoas. Importantíssimas essas duas propriedades para a nossa vivência no nosso dia a dia. Irradiamos, sabemos que em torno de nós essa irradiação do perispírito forma o que chamamos, os estudiosos chamam a aura humana, impregnada dos sentimentos e pensamentos do espírito, que é quem dirige todo esse processo. Então, nessa expansão do perispírito, há um registro das condições espirituais morais do espírito. Então, junto de algumas pessoas, expressão usada por Kardec, nós vamos perceber bons eflúvios e outras, com sua vibração, podem nos causar mal-estar. Mas para nós,
também os ambientes e as pessoas com quem convivemos ou onde convivemos, impregnados de fluidos bons ou menos bons, vão nos causar impressões de bem-estar ou de desagrado. Por quê? Porque o perispírito tem essa propriedade, que é a propriedade de absorção, como tem também a possibilidade de irradiação tão usada nos trabalhos nas casas espíritas em favor dos necessitados ou daqueles a quem amamos e a quem queremos ajudar. Muito bem, recomendamos ainda a vocês, porque estouramos o tempo que nos foi dado. Olha, a leitura lá em a Gênese, capítulo 14, das ações dos fluidos sobre o perispírito, né? Natureza e propriedade dos fluidos, qualidade dos fluidos, por ser o perispírito um organismo fluídico. Desejando a você um dia de paz, desejando que tenhamos ajudado de alguma forma, nem que seja despertando no seu espírito a curiosidade para esse estudo. Nós nos colocamos, Susana, às ordens, sugerindo até que algumas perguntas, se ainda tivermos perguntas, elas possam nos ser encaminhadas através do grupo do WhatsApp, e nós vamos nos esforçar para pesquisar e para responder com Kardec. Estudar Kardec, sentir Kardec, viver Kardec. Doutrina espírita, um referencial de conhecimento e de paz em nossas vidas. Obrigada por sua atenção.